Fala pessoal, aqui quem fala é Maria Gabriela, mentora da Trilha da Aprovação, e hoje a gente vai mostrar para vocês como que funciona a nossa mentoria. Vamos ver as circunstâncias aqui da questão. É um país que acabou de obter sua independência, e aí esse país ele está com as tratativas com as suas lideranças políticas para elaborar a sua primeira Constituição. E com isso, em razão, né, dessa intenção de elaborar a sua primeira Constituição, eles convocaram uma Assembleia Nacional Constituinte. Então, pessoal, aqui a gente está falando do poder constituinte derivado ou do poder constituinte originário? Originário. Originário, né? Perfeito. E aí, qual que é a característica do originário? Aqui, letra A, né? Então, ele é de fato, né, pessoal? Pessoal, a gente tem o poder constituinte originário, né? Ele pode ser histórico ou fundacional, ou ele pode ser pós-fundacional ou revolucionário. No caso dessa questão aqui, ele é o quê? Histórico fundacional ou revolucionário e pós-fundacional? Revolucionário. Revolucionário, Gabi. Você acha que é revolucionário, mesmo sendo a primeira Constituição, Beatriz? É, porque fala após a obtenção de sua independência. Na verdade, eu entendo que o poder constituinte originário sempre é revolucionário, na maioria das vezes, porque ele rompe com a ordem jurídica vigente e cria uma nova. Mas isso é doutrinário, né? Então, doutrinário. Vai mas por que não seria? Doutrina. Porque se ele fosse revolucionário, não teria dois gabaritos, o A e o E? Não. Depende. Porque olha só, aqui sim, é que depende da característica, que o comando, porque ele tem várias características, né? Mas como ele faz a Constituição, a gente pode dizer que ele é de fato, entendeu? Ele é de fato, né? Porque o de direito é o poder constituinte derivado que vai estar previsto no texto constitucional. O de fato é o originário, porque o originário ele constrói toda a ordem jurídica, entendeu? Ele não está previsto em nada. É ele que faz a Constituição. Ele que autoriza a fazer. Isso. E nesse caso aqui, pessoal, me parece muito a situação quando o Brasil, né, era colônia de Portugal, e aí ele se tornou independente lá, né, com a declaração da independência pelo Dom Pedro I, e a gente teve a nossa primeira Constituição, que foi a Constituição de 1824. Foi a nossa primeira Constituição. Aí houve ali a primeira manifestação do poder constituinte originário, né? E aí depois o Brasil teve outras diversas constituições que também foram manifestação do poder constituinte originário, só que aí em caráter revolucionário, né? Que é igual a Beatriz falou, rompeu completamente com a ordem jurídica anterior. E uma das características do poder constituinte originário é que ele é de fato, diferentemente do derivado, né? Que aí o derivado, sim. Aqui, deixa eu só ir lá na parte do poder constituinte. Pessoal, esses resumozinhos aqui eu não sei se vocês já viram, mas eu acho bem legal esses resumos do TEC. Você vem aqui, nessa teoria da questão, e aí tem a aula em texto, que é a teoria, e tem os mapas mentais. Aí tem os mapas mentais associados ao assunto. Olha que legal. Vocês já tinham visto isso? Da assinatura avançada? Aí eu achei bem legal. Então, aí tem isso, né? O poder constituinte derivado. Aí ele é de fato, né? Ele é um poder político, igual a Beatriz falou, não jurídico, né? Ele é de fato, então, ele é um poder ilimitado, né? Aqui está escrito ilimitado, tá? Então, ilimitado, autônomo, incondicionado, permanente. Ele não pode sofrer controle de constitucionalidade, por isso que não tem controle de constitucionalidade de norma originária da Constituição, né, pessoal? Só de emenda constitucional que é possível. Ele é fonte de validade da ordem jurídica e ele pode se manifestar democraticamente ou por um ato de força, na situação que ele vai ser outorgado, né? A Constituição vai ser outorgada. E o poder constituinte derivado é igual a Beatriz falou, como ele já foi criado pelo poder originário, né? Aí esse daí é o quê? Ele é um poder de direito, ele não é um poder de fato, né? Ele também é chamado de remanescente, secundário, instituído, constituído ou de segundo grau. Poder constituinte derivado é o poder, né, de alterar a Constituição, se a gente estiver falando do reformador, né? E ele é dividido e obviamente que para alterar a Constituição, a gente tem que obedecer os regramentos que estão previstos na própria Constituição, aquele rito solene, né, considerar os legitimados lá para deflagrar a PEC, né, enfim. Então, ele está submetido à ordem, né, como que é criada pelo poder constituinte derivado. Aí, pessoal, a gente tem
o poder constituinte derivado reformador, que é exatamente o poder de alterar a Constituição, né, para que ela possa, né, ela não fique ali petrificada, né? Então, poder competente para modificar o texto da Constituição, respeitando as próprias regras, e ele é exercido pelo Congresso por meio das emendas constitucionais. Aí a gente tem um revisor, pessoal. O que é o revisor? O revisor, a gente teve uma revisão constitucional prevista na Constituição, lá no ADCT, 5 anos depois, né, da promulgação da Constituição de 88. E qual que é a característica interessante desse revisor? Ele foi feito em sessão unicameral pelas duas casas por maioria absoluta. E como é sessão unicameral, conta todo mundo junto, né? Eu acho que é o único caso de sessão unicameral que a gente tem, né? Porque não pode confundir sessão unicameral com sessão conjunta. Não sei se vocês lembram disso. E aí, pessoal, a gente tem um poder constituinte derivado decorrente, né? Que é aquele poder dos Estados-membros e do DF de se auto-organizarem, ou seja, de elaborarem suas próprias constituições, né? Então, do DF elaborar sua lei orgânica e dos estados elaborarem suas constituições estaduais. Pessoal, tomem cuidado. O poder do município de elaborar suas leis orgânicas não é considerado manifestação do poder constituinte, porque entende-se que a lei orgânica municipal ela não tem status constitucional, tá? Só os estados e o DF. Então, vamos para a próxima, pessoal. Acho que a Rafaela tinha alguma coisa a acrescentar, ela levantou a mão. Ah, Rafa, faz o comentário aí, perdão. Não é para acrescentar, na verdade é a dúvida sobre o efeito backlash, que também vem vinculado à parte da interpretação, né? Eu vi uma questão sobre isso da FGV, da Gabi, não sei se consegue nos explicar melhor, eu tive bastante dúvida nessa questão, sobre esse efeito agora, mas se depois puder trazer... Rafa, você tá, uma questão sobre efeito backlash. Nossa, Isso. Depois manda lá no grupo, eu vou ter que dar uma olhada também, eu acho que, eu nem lembro o que é, eu já ouvi falar, mas eu não tô lembrando o que é o efeito backlash. O que é? Tem que pegar de novo a questão, mas assim, ali funcionando no grupo que eu comentei com o pessoal, que tinha a ver com as decisões judiciais vinculadas à sociedade. Mas eu vou pegar certinho o número da questão que eu tenho salvo e mando no grupo para nós todos vermos, porque foi a única questão que eu já vi sobre esse tema, e eu desconhecia. Nossa, né? Então, interessante, assim, Rafa. Eu dei uma lida, mas para ser bem honesto, não ficou super claro. Aqui, ó, é a reação da sociedade perante uma decisão judicial, o efeito backlash. Que interessante, Rafa. Manda lá no grupo, então, para a gente ver depois esse assunto. Claro, pode deixar. Perfeito. Obrigada, não, Gabi. Combinada, nada, imagina. Vamos lá, pessoal. O fenômeno da mutação constitucional, causado, entre outras razões, por mudanças dos valores da sociedade, possibilita novas interpretações do texto constitucional sem que ele seja alterado. E aí, pessoal? Certo, né, pessoal? Mutação constitucional é exatamente isso, né? A gente interpretar o texto de outra forma sem precisar alterá-lo, né? Pessoal, o que aconteceu, inclusive, em relação àquele artigo que a gente estava vendo lá da abstrativização do controle difuso, né? Quando a decisão ela é tomada pelo STF, né? Então, a gente via que a interpretação originária lá do artigo 52, inciso 10, era que era uma decisão do Senado suspender ou não a lei, né? E que agora não é mais. O Senado, agora a gente tem que interpretar no sentido que o Senado só vai conferir publicidade, né? Aquela suspensão daquela lei que foi declarada inconstitucional pelo STF em sede de controle difuso. Então, houve uma mutação constitucional, não mudou o texto continua intacto ali, né? Tal qual escrito, né, desde sua inserção na Constituição. No entanto, houve uma mutação constitucional, né? Então, a mutação constitucional, pessoal, ocorre por meio de processos informais de modificação do significado da Constituição sem alteração do seu texto. Altera-se o sentido da norma sem modificar as palavras que a expressam. Esta mudança pode ocorrer com o surgimento de um novo costume constitucional ou mesmo pela via interpretativa, né? Aí o Gilmar Mendes, o que ele diz a respeito? Segundo a obra do professor Gilmar Mendes, a nova interpretação, obviamente, pessoal, que ela tem que se atentar ali aos princípios estruturantes da própria Constituição. Não pode subverter a lógica constitucional e ser muito, né, disruptiva, né? Tem que ser razoável a nova interpretação. Aí ele fala o seguinte, que a nova interpretação, porém,
há, porém, de encontrar apoio no teor das palavras empregadas pelo Constituinte e não deve violentar os princípios estruturantes da lei maior. Do contrário, haveria apenas uma interpretação inconstitucional. Aí, ó, pessoal, um bom exemplo de mutação constitucional foi o cancelamento dessa súmula do STF aqui, 394, que modificou o entendimento por foro de prerrogativa de função. Inclusive, pessoal, o STF está para mudar de novo o entendimento sobre a abrangência do foro, né? Vamos ficar de olho aí.